My song is love. Love to. Bom, primeiramente é um prazer estar aqui participando dessa entrevista e compartilhar um pouco do conhecimento que eu tenho e promover essa discussão, essas respostas sobre algumas perguntas relacionadas aos jovens, condutas, personalidades. Your heavy heart. Bom, as principais características dos jovens tende a ser que eles, ou nós, também sou jovem, é o futuro da sociedade, né? É justamente aquelas pessoas em que a sociedade em si acreditam que irão continuar projetos, irá continuar como mão de obra, serão o futuro da humanidade, no caso. As principais características seriam que essas, né? Mas já que estamos falando de jovens, de pessoas com futuros, com sonhos, até mesmo utopias, temos que ter um pouco de cautela, porque quando se trata de jovens, nos remete a pensar que é justamente o que eu falei, que é o futuro, né, daqui de administrações, futuro de empresas, são aqueles que em alguns anos irão substituir os pais, grandes empresários. Engraçado é porque quando eu penso, ou quando falam para mim de jovens, eu lembro daquele documentário Utopia e Barbárie, que teve um grande sucesso nacional e foi um dos filmes do vestibular passado da UESB, que mostra justamente a luta dos jovens na época do regime militar, na época do impeachment, dos direta-já, dos momentos de tensão no país. Mas nem sempre falar de jovens nos levam para um passado, né? Porque quando se trata de jovens, pensa justamente no futuro. Eles são os encarregados de continuar até mesmo um país, liderar um país, liderar uma nação em busca de desenvolvimento econômico, em busca de um papel de maior brilho, de maior importância na visão mundial. E é isso. Jovens, apesar de eu lembrar do documentário, os jovens significam isso. Aqueles que a sociedade tende a colocar as expectativas, colocar apostar todos os pontos, né? Olha, as principais dificuldades e os principais desafios da juventude é justamente se encontrar na sociedade. São vários os fatores que influenciam a juventude a tornar ou seguir um caminho diferente ou predeterminado. Tem pessoas tem jovens, né? A juventude em si seguem um caminho ou se espelham justamente em sua família, justamente nos seus pais ou no meio em que vive. Quando os sociólogos Emile Durkheim, Auguste Comte fala sobre que o indivíduo é produto do meio, eles não se enganam, eles não mentem. Onde o indivíduo vive, onde o indivíduo sente influência em determinado lugar, em determinado ambiente, com determinadas pessoas, fazendo determinados atos, este indivíduo começa a fazer, ou se sente influenciado a fazer o mesmo que essas pessoas nesse ambiente. Então, o indivíduo, logicamente, é o produto do meio. Por exemplo, se eu
eu sou universitário, mas minha vida não se resumiu a mar de rosas. Eu precisei sair de um mundo, né, e correr atrás de um sonho desde infância. Acontece às vezes de você passar por dificuldades e ver alguns objetivos que você almejava em sua adolescência, no chegar da sua juventude, você não poder alcançar da mesma forma que você pensava lá atrás. Mas isso não significou que eu não conseguiria alcançar, por exemplo, a universidade. Eu cheguei na universidade. Alguns sociólogos também dizem que o caráter da criança se forma dos 7 aos 10, 11 anos. E eu acho que, pelo indivíduo ser produto do meio, algumas influências, amizades, falta de amor no lar, eu enfoco sempre a família, porque a família é ali o primeiro contato, é o primeiro lugar onde você tem uma relação social. Então, segundo essa concepção, segundo esse raciocínio, eu acho que a juventude tende a se formar segundo a sua família, segundo o seu primeiro status social. Os jovens, muitos dirão que não, mas sofrem influência do meio, sim. Se eu estou acostumado a ver meu pai fazendo algo de errado, por exemplo, fumando ou bebendo, pra mim isso é errado, fumando ou bebendo, e eu vou achar legal também. Se eu ver minha família toda reunida, bebendo, curtindo festas, curtindo a vida pra valer e tal, bebendo e se embriagando, eu acho aquilo legal. Então isso vai me influenciar para que eu também faça como eles. Desde a adolescência, da infância, a juventude vai seguir aqueles caminhos que viu, que foi se moldando, né? Esse tipo de coisa molda as pessoas. Made of stone. Coincidentemente, a minha resposta vai ter ligação com o documentário Utopia e Barbárie, já que, entenda, o direito de sonhar é pai e mãe de todos os direitos, e é o que dá de comida a todos eles, né? E como o direito de sonhar, os direitos dos jovens no país, principalmente nas lutas contra contra a falta de liberdade de expressão, o regime militar muito tenso, digamos assim, cheio de censuras e de emendas na Constituição que não permitiam você dizer algo contra o governo, não permitia você fazer letras de músicas. Então muita coisa mudou para os jovens. Por exemplo, leis até mesmo simples, como o direito à carteira do estudante, ao Grêmio Estudantil, que mobiliza os jovens a ter voz, né? Ter voz ativa no meio em que eles se encontram, o que eles se encontram. Como, por exemplo, o Grêmio Estudantil numa escola é fundamental, já que os jovens ou os líderes desse Grêmio podem impor desejos dos discentes, né, dos alunos, e cobrar da direção de colégio, por exemplo, higiene na alimentação, presença do diretor ou presença de um coordenador em uma turma, mais atenção para com determinada turma, como por exemplo o pré-vestibular, que é o 3º ano. Então o direito dos jovens no Brasil mudou muito. Em relação à década de 80 para hoje, vê-se que hoje o jovem tem mais liberdade para falar, tem mais liberdade para escolher, mas acontece uma espécie de paradoxo, porque antes, quando o jovem não tinha essa liberdade, não tinha esses direitos,
o jovem gritava. Hoje o jovem tem direitos, hoje o jovem é amparado por leis, mas os jovens são calados. Por exemplo, quando há aumento das tarifas de ônibus, de coletivo, transporte público, os jovens simplesmente acatam aquela decisão e não gritam contra aumentos, contra a falta de atenção dos governantes para uma necessidade que eles têm, os estudantes têm. Então, eu acho que, com muitas leis, infelizmente, os jovens hoje na sociedade brasileira estão muito calados. Usam mais da rede social para dizer o que pensa e falar até o que não deve, do que se reunir em praça pública e fazer uma manifestação pacífica em prol de uma medida que o governo não olha para isso, sabe? Eu acho que o jovem hoje no país, apesar de ter muitos direitos, apesar de ter melhorias a partir dos governos dos últimos 15 anos, relaxou demais. O jovem vê caos na saúde, caos na educação, e não se importa, não cobra dos governantes. Então, infelizmente, muita coisa mudou. A liberdade de expressão, uma delas, a mais importante de todas, pelo menos para mim, está aí, e temos o direito e a liberdade de dizer aquilo que pensamos. Não aquilo que não devemos, mas aquilo que pensamos. Então, é um pouco ambíguo, né? Mas eu acho que atualmente o jovem se relaxou demais. Está muito relaxado. Deveria ter um maior foco, uma maior responsabilidade em relação ao seu futuro, em relação à sua família. Em contrapartida, existe uma linha tênue, né, entre as vontades dos jovens e até onde a sua liberdade vai. Mas o jovem deveria ser mais participativo, assim como foi anos passados, e deixa muito a desejar. Comportamentos em escolas provam isso. And it's so hard to see. Bom, a educação representa a base de tudo, né? A educação e a informação são as únicas coisas que ninguém pode roubar de você ou algo falir, a menos que você tenha um problema mental, um problema psicológico, um acidente, para que você esqueça daquilo que, né, você aprendeu, do seu nível de escolaridade, do seu nível de conhecimento. Então a educação para os jovens é tudo. E até mesmo se você observar nos vestibulares tradicionais do país, a educação, o conhecimento é cobrado. Então você só entra e você só se desenvolve numa empresa, numa universidade, só vai longe em aspectos da educação se você for um aluno aplicado, se você for uma pessoa dedicada, se você tiver objetivos naquilo que você faz, for uma pessoa séria, um aluno destacado dentro de sala, notável pelos professores. Então a educação, queira etiqueta, queira ser de conduta, personalidade, a educação é indispensável para o sucesso pessoal. Então, para os jovens é tudo. Olha, quando se fala no que falta na educação brasileira, eu acredito que não falta nada. Assim, para o corpo docente, eu acho que o Brasil tem determinados lugares, né, que tem dificuldade entre professores, salas de aula e tal. Falta investimento do governo, né, para esses locais, e falta professores qualificados, porque escolas no Acre, por exemplo, não vão ter aquela mesma qualidade que uma escola militar, né? Então falta
uma maior organização, uma instituição responsável. Temos o MEC, tem várias secretarias estaduais, mas falta os olhos do governo em alguns lugares. Mas o que falta mesmo são alunos dedicados, empenhados naquilo, sabe? Porque muitos não têm oportunidade, mas são bons. Mas aqueles que têm oportunidade, têm professores bons, professores dedicados, assíduos em sala de aula, que não faltam nos horários, na semana. Então, muita coisa tá aí para ser usufruída, sabe? Muitos alunos só vão para a escola, assistem aula, chegam em casa, plantam no computador e ficam por ali, entendeu? E menosprezam aquele conhecimento. Eu mesmo agia de certa forma no ensino médio e hoje estou sendo cobrado porque não aproveitei aquela época para me aprender matrizes, sistemas lineares, determinantes, alguns problemas de matemática. Eu estou num curso tecnológico que eu precisava ter uma base sobre isso e não tenho uma base boa para o nível que eu sou cobrado. Então temos que aproveitar as oportunidades. Faltam alunos dedicados, faltam alunos que queiram mesmo alguma coisa, porque o Brasil, o país, tem investido em educação. Isso é fato. Ciências Sem Fronteiras está aí, um grande projeto. O UFRN divulga isso com muito fervor e vários estudantes estão indo para fora do país, estão indo para a Alemanha, para a Espanha, para o México, para o Uruguai, até mesmo para o Rio Grande do Sul, fazendo intercâmbio de faculdades nacionais. Então, até mesmo o Canadá. Então falta empenho dos alunos mesmo, porque mas a educação está muito fraca. Mas os alunos não estudam, os alunos não pegam no livro em casa. Isso é fato, isso não se questiona. Tem alunos que veem em sala de aula, vai fazer a prova, nem viu em casa, nem estudou, nem faltando 8 horas para a prova, nem leu o livro. Então falta alunos dedicados, não falta muita coisa para o país não, porque investimento, 10% do PIB é para a educação. As faculdades federais do país são de ponta. Eu faço um curso, Química do Petróleo, são 8 prédios de laboratório só para a Química do Petróleo. Laboratório de cimentação, laboratório de tensoativos, laboratório de zeólitas e peneiração, laboratório de combustíveis e lubrificantes. Então, são várias bases de pesquisas nas universidades que estão para os alunos dedicados. Simplesmente faltam alunos dedicados. Não são a educação não está fraca não. O que está fraco são o empenho dos alunos. Eu vejo dessa forma. Assim, de onde eu vim, no interior da Bahia, tinha um colégio preocupado com os alunos, professores que apostavam nos alunos. Então depende também da oportunidade que cada pessoa tem. Então eu vejo dessa forma: falta empenho, falta responsabilidade e querer dos alunos, porque a prova do Enem é uma prova ridícula. Não é uma prova difícil, meu Deus do céu, matemática. Não, matemática dá pra fechar brincando, se você estudar, se você ter uma preparação. Porque Deus não dê, meu Deus, me ajuda. Não tem essa. Não tem sorte na prova, não tem ajuda divina. Não, é você se preparar, você aliar a preparação com a oportunidade. Só os melhores vão despontar no mercado de trabalho. Só os melhores vão fazer intercâmbio em outro país. Simples assim. Então o que falta são alunos focados que ser os melhores. Porque para entrar na universidade, para ser destacado, para ser elogiado, até mesmo no ensino médio, o aluno tem que ser esforçado, o aluno tem que ser bom. O professor tem que dar o assunto e o aluno desafiar o professor. Então
falta isso. Não falta investimento do governo, falta talvez estadual, mas federal o governo não deixa a desejar. Eu sou suspeito para falar, mas é porque eu curso numa faculdade em que eu vejo bases de pesquisas de ponta mesmo para pesquisas em petróleo, então eu acho que falta dedicação dos alunos. Eu acho que eu já falei um pouco sobre a importância dos jovens para a sociedade, né? E as perspectivas para o futuro. Olha, o Brasil tem investido muito em educação. Tem investido sim muito em educação. Tem os institutos federais, o IF baiano, tem o IF Potiguar, que tem cursos de tecnólogos fantásticos em petróleo e gás, em engenharia química, em várias coisas que qualificam o aluno, qualificam o jovem, a juventude, para se inserir no mercado de trabalho, porque o país está precisando de mão de obra. Na minha faculdade tem um setor de ciências e tecnologias que entra 300, 400 meninos de vez em um semestre, porque o Brasil está precisando de mão de obra qualificada. Então as perspectivas para o futuro são ótimas, Só falta mesmo alunos dedicados, faltam pessoas que queiram colaborar com o país, que queiram seguir carreira em algo promissor, que dê ao país destaque no cenário mundial, porque a economia brasileira só tende a crescer, porque estamos entre os BRICS, sigla que designa os países emergentes no mundo, entre eles a Rússia, o Brasil, a África do Sul, a China. Então temos tudo para crescer, temos tudo para se desenvolver no Brasil. Antes não. Antes, para você conseguir uma bolsa do governo num curso na faculdade, era um horror com o Fernando Henrique Cardoso. Hoje tem bolsa de maus montes para você conseguir. Bolsa de iniciação científica, bolsa de retenção, que você só estuda e recebe dinheiro para isso. Então o governo tem investido sim em educação, tem aumentado as perspectivas dos jovens. Agora, falta o quê? Falta pessoas que queiram realmente as coisas, queiram realmente ascender profissionalmente e financeiramente, por consequência. Então, as perspectivas são as melhores possíveis. O Brasil tem crescido bastante. Pra você ter uma ideia, o mercado brasileiro formal em 2000 eram 1.800 empresas formais com CNPJ registrado. Em 2011 são mais de centenas de milhares de empresas registradas. Então o Brasil está crescendo muito no setor de serviços, de prestação de serviços. Está crescendo muito na agricultura, setor primário, com as tecnologias, né, tratores e tal, investimento das engenharias de alimentos. Então, o mercado brasileiro, a economia brasileira é muito promissora. As perspectivas são as melhores possíveis e o país precisa de jovens que estejam dispostos a se inserir nos setores que precisam de mão de obra, né? A sociedade brasileira já viveu anos de muita agonia e dificuldade, mas hoje eu apoio muito o governo do PT porque ele mexeu com as classes sociais. Hoje há mobilidade social, as perspectivas são as melhores e eu acredito que apenas falta pessoas dedicadas e que queiram servir o país e representar o Brasil mundo afora, se destacando, sendo o melhor naquilo que faz. É isso, a entrevista acaba aqui. Então eu acho que eu passei aquilo que eu penso, e pensem sobre algumas coisas que eu disse. E assista o documentário Utopia e Barbárie de Sylvie Tendler. É um documentário muito bom, fala a respeito do Brasil e dos acontecimentos que envolvem a juventude no mundo. Então é isso, forte abraço a todos e fiquem com Deus.